E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Bastidores da Jornada. Qual que é o objetivo desse novo quadro aqui? Eu quero compartilhar com vocês o meu dia a dia como especialista em monitoramento, trabalhando em diversos projetos e compartilhando principalmente a minha experiência. Você provavelmente vai ver muito conteúdo técnico, muito passo a passo, mas na prática, no dia a dia, só o passo a passo não vai te ajudar. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre padrão. Robert, como assim padrão? O que você quer dizer com padrão? Toda vez que a gente recebe uma demanda de um monitoramento, vindo de uma área técnica ou de uma área de negócio, isso acontece porque aconteceu algum problema. E principalmente, e na maioria das vezes, quem solicitou esse monitoramento não tem nenhuma visibilidade do que deseja monitorar. E quando você fizer a primeira entrega, ele vai querer mais e mais coisas. Só que uma coisa que eu e meu time sempre nos preocupamos é com criar um padrão. Seja um padrão de como você vai coletar esses dados, seja um padrão de como você vai utilizar esses dados depois, seja para um dashboard, seja para um relatório, seja para qualquer coisa. Inclusive para escalar esse monitoramento para outros hosts. A primeira coisa que muita gente faz é entregar a primeira vez de qualquer jeito. Mas a minha dica no episódio de hoje é que você sim precisa se preocupar com um padrão. Já teve situações aqui em nossos projetos onde nós trabalhamos com sprints, então uma sprint de 15 dias, o cliente solicitou uma demanda, a gente tentou coletar informação, explicar, entender qual que era o padrão e o cliente, na maioria das vezes, a primeira entrega precisa ser rápida, ele quer alguma coisa. Só que eu vou deixar uma dica para vocês. Sempre que você for começar uma monitoria, já pense em como você vai escalar essa monitoria, em como você vai estar utilizando ela depois. Nesse caso, nessa situação que eu acabei de comentar com vocês, logo depois a gente teve que reestruturar toda a forma de coleta para atender próximas demandas que o cliente iria solicitar. Porque, como eu comentei com vocês, muitas vezes, na primeira vez, ele não vai ter nenhum tipo de visibilidade. Então, a primeira coisa que você vai entregar vai estar ótimo. Só que isso vai fazer com que ele tenha mais ideias, com que ele tenha mais insights e ele queira mais coisa. Então, é importante que sempre você faça as perguntas corretas e também você consiga criar um padrão nessa forma de coletar esses dados. Como a gente tem bastante experiência, a gente conseguiu reestruturar todo esse monitoramento em apenas um dia. Mas, se você talvez não tenha tanta experiência, pode demorar um pouco mais e isso não vai atender a expectativa do cliente. Mas, Robert, eu não tenho experiência como vocês. Então, por isso que eu estou gravando esse bastidores aqui da jornada e eu também te convido, se você ainda não fez a sua inscrição, a se inscrever na jornada do monitoramento. É 100% online e gratuito e eu vou compartilhar essa experiência entre muitas outras durante 3 aulas totalmente ao vivo e você vai ter a possibilidade de tirar dúvidas direto comigo. Mas não se esqueça, o padrão é muito importante e você vai lembrar de mim quando você precisar criar um dashboard e precisar trazer essas informações de vários lugares, só que você não tem nenhum padrão. E aí como que você precisa fazer? Na maioria das vezes de forma automática. Então não se esqueça, todo monitoramento precisa de um padrão de coleta, um padrão de nomenclatura para os hosts que você vai monitorar, um padrão de nome para os itens, entre outros padrões que você vai estar aprendendo no dia a dia aqui durante esse Bastidores da Jornada. Então, te vejo amanhã no próximo episódio. Valeu!